gravado, né, Rodrigo? Isso, eu vou gravar a Como reunião. ninguém me conhece, não tem mal, né? Vocês permitem que a gente grave, por favor? Não, por favor, é importante isso. Muito obrigada. Que pode ser usado, sei lá, se alguém precisar para aula, discutir, fazer debate, criticar a gente, enfim. Está aberto. Eu estou iniciando a gravação agora, tá? Ok. Então, tá bom. Então, formalmente, então, vamos dar início, né, ao nosso webinar Saúde Mental em Tempos da Pandemia, como eu posso cuidar de mim. Bem-vindos a esse evento. Ele é uma promoção da diretoria da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, que é centro colaborador da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde para o desenvolvimento da pesquisa em enfermagem. E esse evento, ele se realiza com o objetivo de apresentar as reflexões de estudiosos na área da saúde mental, de como estudantes, funcionários, docentes da nossa comunidade e de outras também que nos assistem aqui, podem, né, enfrentar e mitigar os efeitos dessa crise sanitária e econômica e política, né, que estamos enfrentando com relação à pandemia da Covid de 2019. Esse enfrentamento, né, fez com que a gente tenha passado e estamos passando por momentos difíceis, né, onde foi preciso que a gente ajustasse as nossas rotinas devido às restrições sanitárias de seguranças, né, que são extremamente importantes e devem ser mantidas. E com isso, a gente está já há quase 4 meses em distanciamento físico, no sentido de como a gente estuda, como a gente trabalha, como a gente se relaciona com as pessoas, nós tivemos que fazer adaptações, né? E essas adaptações nem sempre são fáceis, né? Principalmente porque nós estamos longe daquele convívio, né, social. Tem muitos funcionários que dizem, nossa, que saudade do cafezinho na escola, a gente tem um local de cafezinho, né? E toda uma interação que os funcionários fazem, docentes, também os alunos, né, nas nossas áreas da escola, e todo mundo que tem ido na escola tem me dito, olha, que tristeza a gente vê a estrutura física e não tem as pessoas, né? Então, esses tempos de incertezas, de medo, né, eles também têm que ser encarados como tempos de esperanças, né? De esperança de dias melhores, porque sabemos que as crises, elas nos oferecem também oportunidade de mudança para um planejamento futuro. A exemplo, né, da pós-Segunda Guerra Mundial, onde foi elaborado e foi decretada a Declaração dos Direitos Humanos, que tantos benefícios trouxeram para a humanidade, né, e para as relações sociais. As crises também possibilitam o desenvolvimento de competências individuais e coletivas, desde que estejamos fisicamente e mentalmente saudáveis. Então, é muito importante o equilíbrio da saúde mental. E assim, né, escolhemos esse tema, buscando ferramentas que possam ser utilizadas pela nossa comunidade e aqui ouvir, né, as pessoas, esses experts no assunto, para que a gente possa também refletir junto com eles como a gente pode cuidar, né? Então, o autocuidado e como a gente pode cuidar também dos outros. Então, eu agradeço imensamente a professora doutora Margarete Zanqueta e o professor doutor José Carlos Carvalho, que aqui nos brindam com as suas palestras, e a professora Kelly Vedana, coordenadora deste evento, que fará, então, a moderação dessa mesa virtual. Então, desejo boas-vindas a todos e que tenhamos aí um período bem especial, né? A gente já viu pelo acolhimento, né, do pré-início do evento, né, das relações que a gente pode também à distância ter uma relação de respeito, de carinho e de afeto. Muito obrigado, viu? E agora estamos passando a palavra para Kelly, para fazer as devidas apresentações. Kelly. Bom,
Eu gostaria também, né, de parabenizar a direção da escola por essa iniciativa que é tão importante, né, de trabalharmos esse assunto nesse momento, dentro da nossa escola e também fora dela, né, já que temos pessoas de diferentes locais aqui. Quero deixar, né, minha boa tarde, quase boa noite para todos que estão aqui. E eu gostaria de fazer alguns combinados também com vocês, né, para que a gente tenha um bom momento aqui em conjunto. Então, um deles o Rodrigo já colocou aqui para a gente no chat, né? Vou pedir para que, enquanto não estivermos nos comunicando, para que todos possam ir fechando seus microfones, para que só a pessoa que estiver conduzindo ali o momento fique com o microfone aberto, né? Isso melhora a qualidade do nosso som. Uma outra questão que eu queria deixar aqui para vocês é que nós combinamos de deixar as questões para o final, né? Então, ao final, todos terão a oportunidade de se colocar, né? Caso tenham algum comentário, uma contribuição, questões específicas para colocar, isso para a gente poder respeitar o tempo de todos, né? E dar o tempo de todos os que estarão aqui como convidados. E gostaria também, né, de dizer que esse é um momento de muita gratidão para mim também, de poder estar com pessoas que eu admiro bastante, a dedo para estar aqui. Na verdade, eles teriam assim, um currículo muito grande, né, para ser apresentado. Eu vou apresentá-los de uma maneira menos formal e passar a palavra para que possam destacar os elementos que gostariam de deixar mais evidentes aqui para vocês, tá? Então, sem me prolongar, para não tomar muito tempo dos nossos convidados, né? No final também vou fazer uma breve apresentação, mas nós vamos começar aqui com o professor José Carlos de Carvalho, e agradeço novamente por ter aceito o nosso convite, né? Nesse horário de Portugal, fazendo todos os ajustes necessários para estar conosco. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu estava com muitas dificuldades em ouvir, espero que vocês ouçam bem. Queria agradecer o convite em nome da professora Kelly, que foi ela que me convidou, portanto, da Escola de Ribeirão Preto, de São Paulo, que nós escola, temos bastante relação com esta escola e, portanto, é com muito agrado que eu participo neste desafio. Eu percebi que há algumas expectativas, eu espero não defraudar as expectativas, mas é muito difícil, quando elas são altas, nós superarmos. Eu fiz um percurso pelo Brasil, ou seja, fiz o meu pós-doutoramento no Rio de Janeiro com a professora Cláudia Mara Tavares, e, portanto, parecia mal não dizer que não a este desafio, mas é um desafio difícil e eu vou tentar estar à altura. Cumprimentar a professora Margarete de Toronto, ou seja, uma cidade fantástica que também tenho a oportunidade de conhecer, e, portanto, espero que esteja tudo bem, mas vai-nos falar em português e, portanto, é mais fácil. Ou seja, estamos em 3 continentes diferentes, o que isso é agradável, e, portanto, estamos, no fundo, quase a falar para o mundo. E é para se pedir ao João, se faz favor, então, se passa a apresentação, que é só para vos distrair um bocadinho e assim já não estão tão atentos ao que eu digo. Não é? João, é a outra apresentação, desculpa. Esta é melhor, João, tem que ser a outra. Mais para trás, se faz favor. Mais para trás, isso. Ok. Pronto, eu estou a falar-vos do Porto e como é que eu posso cuidar de mim? Era este o desafio e eu vou direcionar um bocadinho para aquilo que nós aqui temos uma linha de investigação que chamamos saúde mental positiva e vou tentar dar-vos algum suporte positivo, alguma visão positiva da nossa realidade. Queria passar, se faz favor. É natural que nesta fase estejamos um bocadinho
não aos gritos, espero eu, porque senão seria mau, que é o quadro do Eduardo Mundes, mas estamos com medo, devido à incerteza que estamos a passar. É uma crise que afetou todos e o diagrama chinês é para simbolizar isso mesmo. Eles dizem que é uma crise e que também é uma oportunidade. Nós, numa fase inicial, vimos como crise e, portanto, a nossa dificuldade em lidar com ela. Temos necessariamente de olhar para ela como uma oportunidade de mudarmos algumas coisas que estavam menos bem. O planeta tem agradecido muito esta pandemia, nós não enquanto humanos, mas o planeta e os animais têm-se reproduzido muito mais e isso é algo positivo, temos que olhar para o lado positivo. E, portanto, este bicho que nos apareceu, que curiosamente traz uma coroa associada, ou seja, a corona é algo de realeza que nós abdicávamos seguramente. Os títulos dos jornais em Portugal. Pronto, não interessa. As apresentações são boas para distrair o público. Como o público está interessado, portanto, não precisamos da apresentação para nada. Mas a ideia dos títulos dos jornais, nós em Portugal tivemos uma panóplia de jornais que saiba como lidar com o Covid e com o seu corpo, quais são os efeitos do Covid, que sequelas o Covid pode deixar, qual o risco global e os efeitos sistémicos, as consequências da economia, que é algo de relevante, nós preocupamos-nos com a saúde e agora estamos a sofrer a economia, os impactos da pandemia na educação e como professores temos tido grandes dificuldades. Portanto, estes títulos de jornais seguramente serão muito similares no Canadá e no Brasil, e portanto, mas nós em Portugal também já tínhamos a nossa Covid, não precisávamos de que aparecesse esta. Eu pedia para passar, se faz favor. Nós temos uma terra muito simpática, na Serra de Jerez, em Braga, que se chama Covid, curiosamente, só que tem e aqui a placa diz 19 km. É uma curiosidade, e portanto já tínhamos a nossa, não precisávamos da outra. Podem passar, se faz favor. Portugal, vocês conhecem, ou seja, estamos num cantinho e, portanto, temos uma localização privilegiada, temos história, temos clima, temos paisagens, temos gastronomia, temos recursos, temos história, temos pessoas, que são aquilo que essencialmente nos caracteriza, e, portanto, não precisávamos de mais nada. Mas tivemos, podes passar, se faz favor. E agora deixo-vos aqui com algumas imagens para falar um bocadinho do que é que aconteceu em Portugal, só para contextualizar as questões de Covid. Isto são fotografias tiradas por mim, de diferentes locais do país, portanto é um sítio a visitar e a professora Margarete disse que iria visitar em breve, portanto faça favor. Nós estamos no dia 105 do primeiro caso que apareceu em Portugal. Nós tivemos um número considerável de mortes para a nossa dimensão, mas tivemos eventualmente, se quisermos considerar, alguma sorte, porque face aos problemas que teve em Itália e depois em Espanha, França e depois em Espanha, nós conseguimos precaver-nos e, portanto, as decisões quer da área da saúde, quer as áreas dos governantes, ou seja, as decisões atempadas preveniram um problema maior. E, portanto, nesse aspecto, estamos um bocadinho diferentes do Brasil e as questões políticas aqui são muito relevantes e a tomada de decisão aqui é muito relevante no todo, não é? E, portanto, falar como é que nós nos adaptamos a esta pandemia tem muita influência aqui. Ia pedir para passar, se faz favor. Portanto, aqui queria salientar-vos muito, era a questão da importância da gestão de emoções. Nós, numa fase inicial, quando percebemos que algo estava menos bem, ou que ainda não tínhamos muita noção do que estava muito mal, mas que estava menos bem, houve muitas piadas e muito é o dia 1, é o dia 2 e, portanto, fomos brincando um bocado com a situação, até que depois começamos a ter consciência do problema e começamos a ter outro tipo de emoções que não aquelas de surpresa, de espanto, de alguma, não digo felicidade, porque não é o caso, mas de alguma contentamento por estarmos em casa e por estar numa fase inicial, nos primeiros dias foi um bocadinho assim. Depois vieram as preocupações de forma crescente e gradual. E as pessoas depois não começaram a ter dificuldades em lidar com essas adversidades.
Depois, a importância dos afetos em saúde mental, que foi algo que nos falhou e com as quais nós não pudemos, durante um período largo, e como eu estava a dizer, 105 dias no caso de Portugal, em que aparece o primeiro caso, em que nós não podemos dar abraços, não podemos dar beijos, que é algo que nos caracteriza muito como povo, e portanto é a mesma coisa que se passa com o Brasil. No Canadá já não é tanto assim, pelo menos da ideia que eu tenho, a não ser os brasileiros que lá vivem, não é? E portanto esta necessidade do afeto era algo muito importante. Pode passar, se faz favor, João. Porque é uma imagem que eu pessoalmente gosto muito, porque isto caracteriza muito o que é a saúde mental. Não temos que andar aos beijos e aos abraços, mas tem que haver uma relação muito próxima uns com os outros. Se fizer o favor de passar. E depois, aquilo que eu acho que é muito importante são que se consideram as 24 forças de caráter, em que todos nós as temos, é verdade, mas nem todos nós não as trabalhamos todas da mesma forma. E isso é muito relevante, ou seja, muitos de nós somos criativos, muitos temos curiosidade, muitos temos perseverança, muitos temos amabilidade, temos liderança, temos prudência, temos esperança, mas nem todos temos da mesma forma. E aquilo que é importante é termos consciência das nossas limitações, das nossas fragilidades e trabalhar naquelas em que nós achamos que estamos menos dotados. E aquelas que estão bem, seguramente será para manter. E depois aqui, como não era tanto falar só de coisas boas e da minha experiência pessoal, como cuido de mim, mas dar aqui alguma mensagem, eu gostava de falar só de coisas giras, mas não é possível que a Kelly não deixe. E então queria falar-vos um bocadinho do decálogo da saúde mental positiva, portanto, a saúde mental positiva foi uma linha pode passar, se faz favor, uma linha de investigação pela professora Teresa Luque de Barcelona, e ela tem 10 máximas, estou a ficar sem imagem, e ela diz, eu vou falar um bocadinho, eu pus em português e pus em espanhol, porque em espanhol ou em castelhano, que é a língua mãe do decálogo, e ela diz valorizar positivamente as coisas boas. E é isso que nós muitas vezes, esta pandemia pode servir-nos para isso, porque nós muitas vezes tivemos dificuldades em Portugal, é verdade, mas somos uns privilegiados quando comparados com os outros, não é? E portanto também temos que ter noção disso, não é queixar-nos por queixar, porque todos nós queremos mais sucesso no trabalho, mais sucesso, mais dinheiro, mas é preciso também ter consciência e portanto valorizar positivamente as coisas boas, quer seja a nível pessoal, quer seja a nível profissional. Depois, colocar carinho nas atividades de vida. São coisas tão importantes, só quando saímos a primeira vez, depois deste confinamento, e sentimos a relva, sentimos os cheiros do mar, é que valorizamos aquilo que temos e ele está cá todos os dias, ou seja, e nós passamos pelos jardins e nem valorizamos as árvores, se calhar da mesma forma que depois de um confinamento de alguns dias, e alguns dias, ainda foram alguns dias, essa importância foi muito, muito significativa. Depois, ser tolerante e não ser muito duro connosco. Muitas vezes somos demasiado exigentes e isso não valoriza e isso não ajuda a nossa saúde mental, não ajuda a nossa saúde física versus saúde mental, porque tem repercussões psicossomáticas na nossa vida diária. Pode passar, se faz favor. Depois muitas vezes centramos-nos nos aspectos menos positivos, diria negativos da nossa vida e ficamos ali quase que atados, ou seja, nem andamos para a frente, nem andamos para trás, ficamos numa lógica de estar bloqueado e devemos tentar sempre que possível olhar para os aspectos positivos e desvalorizar os negativos. E tomar a consciência é um bocadinho reforçar a ideia anterior, que é tomar consciência dos bons momentos que acontecem e recordar o bom do passado, mas esperar claramente coisas boas do futuro. No fundo, não nos centrarmos no passado, esperarmos que o futuro será seguramente melhor. E deixar fluir as emoções e interpretar a normalidade de muitos dos nossos sentimentos. É natural que há momentos em que eu estou triste, eu devo estar triste e isso não é mau. Agora, será mau se eu estiver muito tempo triste ou se esta tristeza se perpetuar. Mas o sentir-me triste por alguma coisa que se passou, isso não será seguramente mau.
E isso é um aspecto que nós temos que ter consciência e depois, claramente, pedirmos ajuda quando for o caso, que seria, muitas vezes, temos vergonha de pedir ajuda e neste momento de alguma adversidade, muitos de nós não tiveram suporte emocional para aguentar e não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Pode passar, se faz favor. E esta frase, porque no fundo, para colmatar, para definir um bocadinho o que foi dito atrás, que o clima emocional positivo, com ênfase na promoção das emoções mais prazerosas, aumenta a motivação da pessoa para a concretização das metas. E este é um aspecto importante, ou seja, se nós nos centrarmos, e já foi um bocadinho que eu fiz de um ensaio para o blog da Kelly, não é? Da inspiração, que é um bocadinho assim, centrar-nos nas questões positivas e não nas questões negativas das emoções, porque se continuarmos a ser negativistas por natureza. Vou passar, se faz favor, João. Depois, procurar espaços e atividades para relaxar mentalmente. E aqui era vai um bocadinho de encontro à definição, o que é que eu posso fazer para cuidar de mim. O que é que eu posso fazer para cuidar de mim? Tenho que fazer coisas que eu gosto, ou seja, passear, ler. Nós não somos todos iguais, nós não temos que gostar todos da mesma coisa. E isso será muito importante. Praticar jardinagem, quem tiver oportunidade para isso. Não fazer nada, é muito difícil não fazer nada. As pessoas têm muita dificuldade em não fazer nada, não é? E há momentos em que é importante o ócio, ou seja, não fazer nada é fundamental. Falar com os amigos, e agora não havia motivo para não ter tempo. Muitos de nós queixavam-se que não falavam com os amigos porque não tinham tempo, e agora não havia motivo para se queixarem disso. Curiosamente, os amigos também estavam à espera e vice-versa. É evidente, estamos sempre à espera que seja outro a ligar ou que seja outro a dar-se ao trabalho, mas por que não fazê-lo nós? E tentar resolver os problemas quando eles surgem, porque o avolumar de problemas mais à frente vai ser inevitável e vai ser difícil lidar com eles. Um problema de cada vez nós conseguimos resolver. Muitos problemas ainda vamos conseguindo. Quando forem muitos, seguramente já não os vamos resolver. Pode passar, se faz favor. Este esquema eu gosto particularmente dele, porque diz que a vida é muito simples. E se nós temos um problema, pode-se fazer algo? Ok, muito bem. Se nós não podemos fazer nada, não temos que nos preocupar. E nós andamos sempre aqui à volta disto, isto é muito simples. Se temos um problema, não temos problema, então não se preocupe. Se temos um problema e não podemos fazer nada, não temos que nos preocupar. É quase lá para Alice, mas é fundamental termos esta noção. Preocupar-nos com coisas que nós não podemos resolver. Se nós não podemos resolver, não é um problema. Se tem resolução, também não é um problema. Ou seja, resolve-se per si. Pode passar, se faz favor. Depois, cuidar das relações interpessoais, e falava, pronto, de ligar aos amigos e das pessoas queridas, visitar. Nós tivemos um problema, que seguramente vocês também tiveram aí, que foi de não poder visitar as pessoas mais velhas e no meu caso particular, o meu pai, que portanto tinha que ser só por telefone, ou seja, devido à idade não é muito fácil estas tecnologias e, portanto, ficamos aqui algo confinados e, no fundo, até numa lógica de proteção mais para ele, porque Portugal tem uma população envelhecida, isso são números que vocês seguramente conhecem, e, portanto, daí o risco das pessoas mais velhas, e, portanto, foi numa lógica de proteção, e foi difícil, ou seja, cuidar das relações interpessoais ao telefone não é propriamente a mesma coisa que lado a lado, e a lógica dos afetos e dos abraços, como falava anteriormente. E depois, uma máxima que eu gosto muito, que é fazer uso frequente do sentido do humor da vida, porque se não for assim, a coisa fica mais pesada. Ela já, em algumas situações, não é fácil. E se nós não a descomplicarmos um bocadinho, se nós não a tornarmos mais fácil, nós tivemos um problema muito grande, não o resolvemos. Se tivermos 2 problemas mais pequenos, ou 4 problemas mais pequenos, vamos tratando um de cada vez e a coisa vai se resolvendo. E o humor é uma ferramenta fundamental. Pode passar, se faz favor. E aqui o recurso ao humor foi um dos artigos que saiu, curiosamente, está em língua espanhola, não tem a ver com a professora Teresa Luque, mas também é uma homenagem a ela, mas foi publicado na ROL em 2019. A imagem seguinte é um trabalho que foi feito do mestrado, que se chama Rumo à Saúde Mental Positiva, a epopeia de um estudante, e que tem uma coisa, esta imagem foi muito feliz, porque é um bocadinho isto, ou seja, nós passamos pelo cabo da depressão,
passamos pelo mar da ansiedade tumultuosa para chegarmos ao destino. E, portanto, nós passamos por algumas adversidades, mas essas adversidades fazem parte do caminho, porque se for muito a direito, provavelmente a viagem não é a mesma coisa, ou seja, temos que ter dificuldades, todos nós gostamos de termos menos dificuldades, mas elas surgem e, portanto, esta era uma das imagens. Pode passar, se faz favor. E, no fundo, aqui, alguns dos exemplos que, para controlar os impulsos, e quando se fala de controlar os impulsos, fala-se, no fundo, importantes para controlarmos uma crise, estão aqui alguns exemplos. Este, por exemplo, do semáforo, ou seja, um semáforo com um círculo vermelho em que o vermelho incentiva a parar durante 10 a 15 segundos, e muitas vezes há coisas que, se eu parar um bocadinho, a minha impulsividade, não digo coisas ou não faço coisas que não devo. Portanto, ou seja, se eu sentir que se houver um semáforo eu paro, isto é a mesma coisa dos carros, não é? Ou seja, eu tenho obrigatoriamente que parar. Ou então, no caso do amarelo, em que a pessoa afasta-se, acalma-se e depois volta ao problema, e no caso do verde, que estaria indicado para agir. Pode passar, se faz favor. Depois aqui outra hipótese, por exemplo, este momento agradável, que é algo que nós nem sempre fazemos e podíamos ter feito, nós em casa temos esta possibilidade, que era, por exemplo, olhar uma fotografia, quer seja do ponto de vista físico, agora todos nós os telemóveis têm montes de fotografias, ou um filme, ou um pensamento de algo agradável, que é com qualquer coisa que nós fizemos, e, portanto, deixar que esse impulso positivo nos toque e nos valorize. Muitas vezes, às vezes é preciso algo para olhar, e este olhar é uma coisa simples que pode-se fazer, basta um momento, não é? Passar, se faz favor. Ou então, o respirar é fundamental. Quem pratica yoga, ou quem pratica artes marciais, ou quem pratica determinados esportes, está tudo centrado na respiração, e se calhar muitas vezes nós não sabemos. No teatro ensinam a respirar, ou seja, nós precisamos de saber respirar, e a respiração é importante, e ter consciência da respiração é muito importante, e dá-nos outra perspectiva de como agir a seguir. Pode passar, se faz favor. Depois o passeio, esta é outra máxima também que eu acho que é importante, que é, muitas vezes é preciso um passeio, nós temos um bocado esta lógica do culto do corpo, e portanto fazemos passeios para ficarmos jeitosos, não é? Isso não é mau, mas também podemos fazer passeios para desfrutar do local e estarmos atentos a coisas, ao barulho da água, dos pássaros, do vento, e usar os sentidos, não é? Às vezes vamos sempre focados em determinado objetivo e deixamos passar um bocado as coisas ao lado. Pode passar, se faz favor. Mas como tinha dito à Kelly que participava depois, pronto, ou seja, não consegui dizer que não, porque já estava dito, não é? E esta imagem de capa é uma das minhas fotografias, é a capa do livro, e que foi tirada junto ao Hospital de São João de Deus, na Bélgica, e que para mim, na altura, simbolizou muito, porque é um bocado isto, ou seja, é sairmos da nossa bolha, da nossa caixa, e juntarmos as mãos. E eu, quando olhei para a imagem, disse, esta imagem é fantástica, e acharam que seria uma boa capa do livro, e hoje o livro tem esta capa. Portanto, é sempre simpático, é sempre agradável vermos o nosso trabalho. Não sei se valia a capa do livro, mas assim o entender. Pode passar, se faz favor. E, portanto, resumindo ou dito de outra forma, embora é muito coincidente com o que eu disse anteriormente, mas aquilo que nós tínhamos que, durante este período, este confinamento de 100 dias, já não são 100 dias, porque já fui saindo, mas por exemplo, o pessoal de casa permaneceu mais tempo em casa, eu tinha que ir às compras, tinha que fazer as coisas que era obrigatório para a casa funcionar, mas temos que ter uma estrutura de um plano de atividades diário ou semanal, mas com isso também temos que ter alguma flexibilidade. Se formos rígidos, a coisa não corre bem. Depois, a prática de exercício físico regular. Os ginásios em Portugal fecharam, as pessoas estavam todas aflitas como é que iam fazer ginástica. É possível fazer ginástica em casa, não será igual, é verdade, provavelmente até pode ser melhor, não é? Mas é preciso termos criatividade e alguns exercícios diferentes. Depois, o exercitar a mente e ser criativo. Eu posso-vos dizer que fiz 3 puzzles de 1000 peças, fiz montes de coisas de Lego, ou seja, tenho que estar ocupado a fazer coisas que me divirto, e isso para mim foi
foi natural, porque tenho que fazer. Atrás estão os quadros das minhas filhas, mas ao lado tem os quadros de puzzle com 1000 peças, que parecem muito. E eu tenho uma característica curiosa, é que eu sou daltónico, portanto a dificuldade aumenta, não é? Mas isso é que dá algum gozo e dá alguma luta, não é? Depois a informação ser correta e ser adequada. Existiu montes de informação. Reparem que eu comecei a dizer das notícias dos jornais e as notícias dos jornais eram assustadoras, as notícias da televisão eram assustadoras, aquilo que o Sr. Trump e o Presidente do Brasil falam das fake news. Nós estamos inundados de fake news e isso não ajuda nada quando nós estamos num período de alguma insegurança e de algum medo, não ajuda nada termos informação muitas vezes contraditória. E, portanto, falar sobre o assunto é bom, mas que não seja ou que não deva ser o único tema de conversa, porque quando é o único tema de conversa as coisas não correm muito bem, não é? Porque estamos sempre a falar do mesmo, não é? E depois ser o mais positivo e realista possível. E, no fundo, aquilo é a única mensagem que eu quero dar, que o resto não estou a dizer nada assim de jeito, mas é tornarmos isto mais realista e mais otimistas possíveis. E aprender a lidar com as emoções e os sentimentos negativos e procurar ajuda sempre que necessário, que foi uma das máximas do decálogo da professora Teresa Lobo. Pode passar, se faz favor. Estas duas fotografias, também tiradas por mim, curiosamente em fevereiro de 2020, ou seja, uns tempos antes de ficarmos confinados em casa, são tiradas exatamente no mesmo lugar. Só que uma é uma perspectiva descendente e outra é ascendente. Portanto, vejam, no mesmo sítio nós podemos ter duas perspectivas. E é isso que eu queria dizer, ou seja, é a forma como nós olhamos para o problema. Podemos olhar para o problema a descer, não é? Ou seja, para baixo, e curiosamente não é assim tão feio quanto isso, não é? E podemos olhar para cima e temos uma perspectiva diferente da mesma panorama. É da Quinta da Regaleira, em Sintra, que quem não conhece, aconselho vivamente. Pode passar, se faz favor, João. E depois aqui, outra das coisas que eu gosto muito, e ficaria mal se não falasse, que era da banda desenhada, e a banda desenhada é uma das coisas que eu adoro. E este livro, curiosamente, não sei se conseguem ler, diz lá coronavírus. Ele não foi feito de propósito, é um livro que já existe, é da Transitálica, não é a mesma coisa, não está a falar do bicho, mas o livro todo fala de coronavírus exatamente como está ali replicado. E, portanto, é curioso. E nós aqui na Europa, o sítio pior e a fase mais crítica foi em Itália, e este livro, exatamente, o título era Transitálica, ou seja, vejam a afinidade das coisas, é muito curioso. Este livro aqui ao lado é outra das coisas que eu acho que também é interessante, a questão da leitura, embora eu gostasse de ler mais, ou por outra, ter mais tempo para ler do que o que tive, porque ainda mesmo em casa tive de trabalhar muito. Eu acho que nós aqui em Portugal tivemos consciência disso, trabalhamos mais ainda do que se fosse presencial, e estávamos a trabalhar a todas as horas e sempre disponíveis. Isso também tem um desgaste diferente, não sei se tiveram essa consciência. E, portanto, este livro chama-se Remédios Literários, ou seja, é que tem um livro para cada doença, ou tem vários livros, portanto, é como se fosse um remédio, não é? Ou seja, o aconselhamento de um determinado livro para um determinado problema de saúde. Pode passar, se faz favor. Aqui é outra forma de dizer a mesma coisa que eu disse até agora, não é igual, mas ou seja, nós temos que deitar-nos cedo, temos que dançar, temos que pedir ajuda, ou seja, isto é da Organização Mundial de Saúde, não tem a ver com o coronavírus, mas é algo que, por exemplo, por norma, costumo dizer aos alunos, são 10 mensagens, 10 lições de combate ao stress, mas que são muito importantes, porque muitas vezes a escola existe para ensinar e, portanto, tem regras, tem avaliações, tem dificuldades, mas também é preciso viver e também, se entrarmos em registro de muita ansiedade, depois fica difícil cumprir os objetivos que se estabelecem. Pode passar, se faz favor. Eu aqui não vou passar a música porque penso que não tenho tempo. Não sei se vocês conhecem esta música, Anda Tutto Bene. É uma música que foi feita por um português, o Cristóvão, de uma das ilhas dos Açores, portanto do arquipélago, que é o dos Açores, e é muito giro porque o título está em italiano, porque no fundo foi, digamos, na Europa um dos sítios piores, mas é uma música que eu acho muito gira
e aconselhava-vos, se não conhecem, a ver. Tem aqui o link depois do YouTube, ou se escreverem Andata tu Bene, vai-vos aparecer, e acho que vale muito a pena. Ela não é muito grande, mas para não me alongar no tempo, porque senão a Kelly depois fica zangada e não há necessidade sobre isso. Pode passar, se faz favor. Eu estou quase a terminar. E, portanto, aquilo que da imagem inicial do grito para um grito a seguir, ou seja, é um grito que eu acho que tem mais cor, não deixa de nós continuarmos assustados, mas podemos estar com outra cor. E esta é a imagem do coronavírus. Nós não temos de ser obrigatoriamente amigos do coronavírus e nem temos que valorizar que bom que apareceu o coronavírus. Não deve ser dessa forma. Mas temos que olhar para ele, ou seja, ele está cá, vamos lidar com ele. Ou seja, porque nós não podemos negar que ele está, provavelmente vai ficar mais uns tempos e, portanto, vamos ter que lidar com esta adversidade, daí sermos amigos deles. Ainda vai alguma distância, mas queria deixar-vos esta mensagem. Portanto, se eu conseguir passar a mensagem positiva, acho que valeu a pena, eu estou quase a acabar. Pode passar, se faz favor. E aqui queria-vos dizer duas mensagens. São de um livro que eu particularmente gosto muito, que é de 2019, é muito recente, da poesia, e o poema diz que é tão bom brincar, e diz que algumas pessoas têm a felicidade de crescer e a ousadia de envelhecer sem deixar de brincar, de jogar, de dançar, de correr pelos campos, fazer perguntas tolas ou pertinentes, ouvir música, cantar canções sem saber a letra. E muitas vezes nós temos esta dificuldade, é que achamos que já somos crescidos, somos professores doutores e, portanto, não já parece mal brincar ou distrair-nos e nós temos que ter essa capacidade de o fazer. O Bernard Shaw diz no mesmo poema, a citação de Bernard Shaw, diz que não deixamos de brincar porque envelhecemos porque deixamos de brincar. E depois, mais à frente, neste poema, que eu gostaria de o ler, mas depois posso partilhar convosco, ou então pelo livro, ele tem uma mensagem lindíssima. Curiosamente, um bocado, infelizmente, aquilo que se passa no Brasil é que as pessoas depois, quando se deixaram de brincar em crianças, depois querem brincar quando são crescidos e a tratar mal os outros, e a coisa aí corre mal. E o poema é basicamente sobre isso. Pode passar, se faz favor, João. E aqui, noutro poema, que se chama Paz traz Paz, que é a capa, que é o nome do livro, diz: a boa notícia é que o bem também contagia, também pode ser uma pandemia. Vejam lá que já diz pandemia e nós ainda não estávamos nela, né? E tem um nome muito simples e fácil de decorar: Paz traz Paz, que tem como consequência o fenómeno chamado ser humano. E eu acho fantástico, e depois ele continua, ou seja, aqui é um excerto do poema, que eu acho que vale muito a pena. Mesmo para acabar, estamos nos 200 anos da Nightingale. Este senhor, que penso que muitos de vocês conhecem seguramente, é um dos representantes da enfermagem e é um dos escritores de referência, e ele diz que nós temos que olhar para a luz, para o sol, e deixarmos as sombras para trás. E essa perspectiva de vida eu acho que é muito importante. Nós temos muito mais relevante e tem que ser valorizado. A história do Walt Whitman é muito gira, penso que muitos de vocês conhecem, ou seja, ele ingressou, ele tornou-se enfermeiro na guerra para ajudar o irmão. Portanto, é uma história muito bonita e muitos dos poemas que fez foi ainda no período da guerra. E portanto, acabo, não sei, pode passar, tem aqui algumas referências, pronto, que algumas coisas, tem aqui a música e tem aqui o livro, que eu acho que são interessantes. E pronto, termino, espero não ter defraudado muito as expectativas, mas é a visão pronto, de alguém que Portugal, nós temos uma realidade muito diferente, como é lógico, da vossa, e por isso é que eu disse que, não estando muito contentes, comparando com os outros, também não podemos ficar muito tristes, não é? E agora passo a palavra à professora Kelly e à professora Margarete, e obrigada pela vossa atenção. Bom, eu agradeço a professora José Carlos pela sua apresentação, né? Acredito que esse tema é extremamente pertinente nesse momento, né? Nós,
nessa situação do isolamento, somos chamados, né, a trabalhar muito a nossa saúde mental, e esses princípios e questões que são abordadas pela saúde mental positiva são muito pertinentes, né? Talvez alguma pessoa se identifique mais com um aspecto ou com outro, e é interessante porque é bem aplicável, né, ao cotidiano. Como eu tinha dito anteriormente, né, para quem talvez entrou um pouquinho depois, nós passaremos a sequência das apresentações e deixaremos as questões para o final, né? E como eu também tinha dito, né, eu estou fazendo uma apresentação menos formal, mas deixando para que os nossos convidados possam destacar os aspectos do seu currículo que considerem mais relevantes, né? E agora eu vou, sem prolongar, passar a palavra para a professora Margarete Zanchetta. Ela é docente, né, da Ryerson University, né, em Toronto, no Canadá, também está bem, né, distante de nós nesse momento, mas ao mesmo tempo com essa oportunidade que a conexão tem, né, de nos aproximar. Então, gostaria muito de agradecer pela presença, pelo aceite ao nosso convite, e passo a palavra para a senhora, professora. Muito obrigada. Obrigada. Kelly, inicialmente, muitíssimo obrigado pelo convite para esse evento científico, social, pessoal, humano, essa conexão espetacular. É importante também frisar que a minha participação não é apenas uma participação, que faz parte já de um bojo de atividades de uma cooperação científica internacional que nós já na semana passada solicitamos oficialmente para ser assinada. Então, eu espero que em breve a gente possa trabalhar na questão de mobilidade de estudantes, de docentes, pós-doutorandos, enfim, entre as nossas universidades. O professor, quando ele se apresenta e disse que ele fez um pós-doutorado com a professora Cláudia Mara, eu pensei aqui comigo, Jesus, eu estou envelhecida. Cláudia Mara, eu conheci Cláudia Mara quando ela era residente de enfermagem. Então, vocês já podem imaginar quantos anos que eu estou nessa seara da enfermagem. Honestamente, são 40 anos, é muita coisa. Bom, eu gostaria de apresentar a fala de hoje de uma perspectiva um pouco diferente. Eu não sou profissional da área de saúde mental, mas eu gostaria de me colocar na posição do outro, não do profissional de saúde, somente. São Paulo é conhecido como uma terra de imigrantes, né? Vocês recebem, um estado que recebe imigrantes, não só dos estados brasileiros, mas como de outros países da região, da América Latina. Então, vocês também são uma terra de imigrantes. Portugal é uma terra de imigrantes, uma terra de migrantes e uma terra de refugiados, né? Então, a comunidade portuguesa em Toronto, Toronto fala-se 178 línguas e português é a 7ª língua. Então, vocês podem imaginar a importância da comunidade de língua portuguesa. E a gente tem uma comunidade enorme, crescente, nos últimos 3 anos de brasileiros que chegaram aqui. Então, eu queria falar um pouco para vocês hoje na perspectiva de ser um imigrante, um estrangeiro numa outra terra, nesse momento de grande desconexão. Eu estou no Canadá há 25 anos. Então, eu tenho milhares de horas de experiência de saber o que significa viver sozinho, estar em solidão. Não ter aquele amigo que você pega, eu sou carioca, né? Daqui você pega o telefone e vamos conversar, não sei nem se fala isso mais, o besterol. Né? Você pega o telefone, só o fato de ouvir a voz de alguém do outro lado, você cai na gargalhada. Nós somos de uma cultura que basta olhar um para o rosto do outro, a gente já está feliz, a gente começa a rir. Né? E o professor José disse bem claro, conheço Toronto, mas se você começar a rir desse jeito em Toronto, eles vão achar que você tem um problema de saúde mental. Vou dar um exemplo para vocês. Há uns 6 meses atrás, ou 8, eu estava com uma colega brasileira, uma
uma moça que imigrou, ela hoje é enfermeira, aqui, ela mora na cidade de London, aqui na província de Ontário, e nós estávamos juntas no elevador, conversando em português e rindo, dentro do elevador da universidade, eram 8 horas da noite. Entrou uma senhora no elevador, nos olhou e disse, isso não é correto. Eu pensei, o que não é correto? E ela insistiu, vocês não estão fazendo a coisa certa. E aí eu cheguei à conclusão que ela não estava recriminando o riso. Ela estava insinuando que nós estávamos bêbadas, porque aquela gargalhada é só da pessoa bêbada. Então, quando você está numa cultura que não é a sua, que nem a espontaneidade da alegria é permitida, né? Você começa a ser vista como o outro, que é um mecanismo que os sociólogos estudam muito na questão da inclusão social, é o mecanismo do othering. Você começa a rotular o outro. Isso só acontece com o outro. Você nunca é o sujeito desse processo. Então, eu queria pedir a João, se você pudesse colocar o primeiro slide, ou eu tenho que colocar? Você pode colocar? Bom, vamos começar do primeiro dia da pandemia. Oi, João? Só um minutinho que eu estou colocando. Não, eu vou falando, eu tenho muita coisa para falar, fica tranquilo. Ih, carioca, meu filho, quando começa a falar, vai embora. Vamos falar do primeiro dia que definiu a pandemia. Eu me lembro exatamente desse dia, eu estava andando na rua, no ponto do streetcar, do bonde, vamos dizer assim, que me deixou. Eu ando cerca de 5 minutos até chegar no prédio da universidade, da faculdade de enfermagem. E nessa caminhada, foi exatamente no momento em que o primeiro-ministro do Canadá e o primeiro-ministro da província de Ontário, onde eu resido, decretavam o lockdown. Quer dizer, a cidade estava fechada, ok? E a sensação que eu tive foi horrível, porque eu vi ambulância parada, o motorista da ambulância ouvindo rádio, um motorista de táxi ouvindo rádio, um carro de polícia parado, todo mundo ouvindo o rádio. E eu me projetei e me vi numa cena de Hollywood, daqueles filmes. Tem uma grande tragédia para tudo. Serviços essenciais, todo mundo, que de repente o carro de polícia ainda está parado na esquina. Todo mundo para de headphone com o telefone ouvindo rádio. Eu cheguei no prédio da faculdade com 2 colegas brasileiras que estavam trabalhando comigo aqui, e eu não consegui falar. Eu não consegui falar com elas porque eu comecei a chorar. E aí eu me dei conta de que eu estava vivendo um momento de pânico. Aquilo que até então eu ouvia, eu estive no Brasil em janeiro, não entendia ver tanta gente embarcando no avião com máscaras no final de janeiro, quando eu saí do aeroporto de São Paulo, ainda não era concreto. Naquele dia na rua, aquilo se tornou concreto. Bom, então vem o convite da Kelly, da professora Kelly, e eu me pergunto, na verdade, Kelly, foi o convite mais louco que eu já recebi, não tem outra palavra, porque eu não sabia o que falar, né? E eu me perguntei, como é que essa pergunta que Kelly me faz, como é que eu tomo conta de mim mesma? Como é que essa resposta pode ter algum interesse para a audiência? Eu estou vendo que nós temos 120 pessoas. O que eu tenho que falar que seja de interesse para essas pessoas? E isso eu te digo, Kelly, não foi fácil pensar nisso, tá? Então, o que eu fiz? Eu tentei organizar os meus pensamentos dentro da perspectiva de quem vive fora do seu nicho de apoio, né? Que pode ser dentro da própria faculdade, vocês devem ter colegas docentes que não são, e chorar e dizer, eu estou tão seguro que me permito mostrar as emoções, né? E eu queria... É difícil, onde quer que você esteja no Brasil, de não encontrar alguém que não tenha um familiar vivendo fora do Brasil, né? Nós estamos muitos hoje com um grupo... Tem alguém com o microfone aberto, com rádio no som. Quem é? Tem um som aí que está interferindo. Eu peço para todo mundo fechar os microfones, só deixar da professora Margarete, por favor. E aí, obrigado. Então, aí, professora Kelly, no momento eu acabo de ver
A primeira pessoa da minha plateia que eu trouxe é a professora Denise Soria, da Alfredo Pinto, tá? Então, tudo bem, Dê. Responsabilidade de representar todos os componentes da minha audiência. Bom, enfim, eu acho importante que a gente discuta isso, porque nós temos uma crise humanitária global, que é uma crise de mobilidade de populações, tá? O Brasil se tornou um país de destinação de acolhimento de refugiados e imigrantes, não porque o Brasil tem toda uma infraestrutura para receber os migrantes. O Brasil resolveu abrir as portas por rações humanitárias porque os países da Europa não aguentam mais. E eu sei que o professor José Carlos tem experiência com a crise humanitária em Portugal, porque foi um país de destinação. Desde 2017, eu frequento a Itália, a França, em base anual, e eu vi muita coisa horrível, terrível, nesses países com a questão dessa crise humanitária. Então, hoje, eu queria chamar a atenção que o Covid traz em si uma outra crise humanitária. É uma crise humanitária, é difícil que eu fale alguma coisa para qualquer colega sem me colocar hoje numa posição de cidadã global, porque isso a gente aprende no Canadá, né? A gente se torna um cidadão global, porque a gente está preocupado com todas as minorias. A cidade de Toronto é uma cidade que é composta de 52% dos seus 4 milhões de habitantes são de imigrantes. Então, nós estamos todos socialmente desconectados. É muito difícil ter essa facilidade de se unir. Mas a gente criou níveis de solidariedade social baseado não nas relações interpessoais, mas baseado em quê? Em respeito à ética e à proteção dos direitos humanos. Isso é uma coisa muito interessante que a gente aprende aqui. Então, eu queria deixar uma coisa clara. A crise que o Covid traz uma preocupação mundial em relação ao abuso aos direitos humanos. A gente sabe hoje que existe uma crise mundial da violência contra a mulher, que se agravou agora somente no Canadá, um país que protege de uma maneira intensa as mulheres. A gente sabe que aumentou 40% o índice de violência doméstica, em que as mulheres estão sofrendo sozinhas. A gente sabe que a ministra do Direito e Defesa das Mulheres vai para a televisão no Canadá e explica como é que a gente pode pedir socorro nessa crise, né? Então, a gente tem outras angústias, outros medos que são vividos, além da infecção em si. Então, eu queria chamar a atenção que existe também uma preocupação global de todos os países que são signatários, que participam da ONU. Uma outra coisa importante é que governos autoritários de todos os países estão usando o pretexto do isolamento físico como medida de controle social e que a gente não tem mais controle, a gente não consegue ver o que acontece com essas pessoas. Sobrou apenas um grande fórum informal, onde todas as pessoas estão lá, que são as redes sociais. E é lá onde a gente troca informações. Rodrigo, João, você poderia passar o primeiro slide, por favor? Eu queria chamar a atenção de dois conceitos que eu acho que seriam interessantes a gente pensar nesse momento. Segundo Boris Cyrulnik, Denise Soria conhece, é um filósofo, um neuropsiquiatra, um descendente de sobreviventes de campo de concentração, e ele diz, recentemente eu vou mostrar para vocês um pedaço de uma coisa da mídia que ele publicou, que nós estamos em tempo de pandemia, e ele diz, não é tempo de crise, é tempo de catástrofe. Os psiquiatras do mundo estão dizendo isso, é tempo de catástrofe. Estão dizendo ainda mais, é tempo de pensar que todos nós estamos vivendo uma síndrome de pós-trauma, porque nós perdemos algo subitamente. E a coisa que nós perdemos subitamente e que a gente não se deu conta de que tinha tanto era liberdade.
Liberdade de abrir a porta e ir para o corredor, liberdade de abrir a porta da lixeira sem medo, liberdade de abraçar o filho de manhã. Nós perdemos a liberdade. Eu tive a oportunidade, em 2018, de encontrar Boris em Paris, no Centro Minkowska, onde ele fez uma apresentação para um grupo pequeno, e tinha alguns pesquisadores brasileiros conosco. Ele falava de um aspecto da resiliência. Ele é um filósofo, um pesquisador, um pensador da resiliência. Ele falava da resiliência narrativa. Eu quero chamar a atenção disso. A resiliência narrativa é aquela resiliência que você cria quando você consegue sair do emocional, passar suas emoções para o racional e falar sobre ela. Você se torna forte quando você consegue ouvir a sua própria voz, quando você consegue ler as suas próprias palavras, quando você faz essa narrativa, que pode ser verbal, pode ser artística, que pode ser escrita, mas ela é fundamental, só que ela depende de uma pré-condição. E essa pré-condição chama-se confiança. Ai, tem um bebê lindo na imagem do Fábio Alexandre, acho que é um bebezinho fofão, com a bochecha bem gostosa. Ele fala da confiança. Ele diz, a gente só conta, a gente só abre o coração, só há o disclosing. Overture, a gente só abre quando você confia o outro que está no outro lado. Ou seja, dizer que eu preciso, se precisar de algo, me conta, nem todo mundo, neste momento, quer demonstrar essa fraqueza. Né? E tem o profissional, eu sou uma profissional, Kelly, Maria Helena, nós somos fortes, eu tenho que dar apoio a quem? Ao meu irmão, à minha mãe, ao meu padrinho, ao meu afilhado, à minha filha, ao meu genro, o meu aluno, eu não posso fraquejar. Né? E, na verdade, a quem falar? Nós, enfermeiros, a gente tem conosco um karma mesmo espiritual, que a gente veio aqui para salvar a humanidade. Né? O próprio conceito do care em inglês, o próprio conceito do cuidado é você. E a gente agora, como o professor José Carlos falou, chegou o momento de quê? De se cuidar. Eu só posso amar o outro quando eu me amo, como eu me protejo. Né? Eu não tenho muita mídia social, por exemplo, tem um grupo no Facebook que eu acompanho, que a enfermagem traz ou traz a depressão. Eu odeio isso. Digo, gente, pelo amor de Deus, se vocês gostam da profissão, não diz que ela provoca depressão. Eu preciso, então, que a gente pense que é preciso que, neste momento, como muitos psiquiatras aqui falem, tomem muito cuidado com o que você faz, com o que você responde, com o que você diz para o outro. Todos nós estamos sofrendo demais nesse momento. E aí, aquelas medidas que o professor José Carlos sugeriu para a gente, sinal amarelo, sinal verde, pare 3 segundos, pensa 5 minutos, é mais do que necessário de se fazer agora. O próximo, João, por favor. O que é dito, eu só peguei uma fala dele, da RDI. Ele diz o seguinte, Boris diz o seguinte, ele explica por que é uma catástrofe, esse momento que nós vivemos, porque houve uma virada brutal, virou tudo na nossa vida, que ao mesmo tempo significou uma ruptura. É catastrófica porque houve uma ruptura com o ritmo de vida, com a vida que nós tínhamos, e que ela nunca vai, mesmo que você faça reatar as partes que foram rompidas, essa estilo de vida, essa vida, nunca será a mesma de antes. E ele diz o seguinte, é um momento da gente fazer prova de resiliência, mas ele diz que é momento da gente buscar os nossos fatores de proteção que nós tínhamos antes dessa ferida, que são vários, que é o attachment, que é a ligação de confiança que tínhamos com outras pessoas, a capacidade da gente falar para criar uma rede de amigos e uma rede social, o nosso nível intelectual e social que nós tínhamos adquirido antes dessa ferida, e essa rede de amigos nós tínhamos, algumas pessoas tinham, ainda têm,
algumas vulnerabilidades antes dessas feridas, que são doenças, que são nível baixo de educação, que, como a gente sabe, que significa uma falta de um letramento científico, que não consegue interpretar informações de mídia, informações de rede social, para discernir o que é verdade e o que não é verdade, né? Isso me faz lembrar muito na década de 80, quando nós começávamos a ter... talvez a grande maioria da audiência não tivesse nascido ainda, a grande epidemia da AIDS, do HIV, e que a gente não sabia como se prevenir. A gente tinha casos na comunidade de homossexual que eu recebia na sala de emergência, tinha ex-funcionário meu que faziam isso, enema de água sanitária, hipoclorito de sódio, que diziam que, por ter a possibilidade da presença do vírus no orifício anal, poderia proteger as pessoas. Então, vocês veem hoje gente falando, que tal, quem sabe, uma injeção de água sanitária? Teve um presidente que falou isso. Então, vocês veem houve casos nos Estados Unidos de pessoas que foram para a sala de urgência. Na verdade, é a falta do conhecimento científico para discernir as informações. E aí há uma questão da responsabilidade social do enfermeiro com o outro. A enfermagem tem que invadir todos os espaços sociais para cuidar do outro, através do compartilhamento da informação científica. Em casa, na vizinhança, quem quer que seja, a gente tem que ajudar. Então, isso é o que Boris fala da necessidade da gente lembrar o que tínhamos de recursos pré-pandemia. O próximo, João, por favor. Outra ideia que eu considero que seria interessante nós falarmos, porque, afinal de contas, nós somos enfermeiros, é o trabalho da professora Jan Watson, que é o próximo, João, que é uma pesquisadora, que é uma teoricista, que fala, que nos propôs a teoria do cuidado humano. E nessa teoria de cuidados humanos, ela usa o termo curative, que ela não fala do cuidado curativo, tá? Eu vou falar apenas dos 10 fatores que ela sugere, de fatores que fazem parte do care, do cuidado. Eu não traduzi nada para não ter problema com tradução, enfim, mas eu vou falar para vocês o que seria interessante aqui. E eu quero que vocês observem que que é congruente com aquilo que o professor José Carlos falou, de todos os autores, de todo o trabalho que ele tem feito, de todos os colegas com quem ele trabalha. Um dos fatores, ela fala a expressão de sentimentos positivos e negativos, a permitir que forças existenciais, fenomenológicas e espirituais estejam em cena, o processo de ensinar e aprendizar, né, de ensinar e aprender, assistir às pessoas necessidades humanas básicas. Quem lembra disso, na década de 70, sabem que a teoria de Maslow, ela vem exatamente após o quê? Após a Segunda Guerra Mundial, e que Maslow se parou para pensar. Por que é que algumas pessoas perecem e outras resistem? Então, ele viu que uma das coisas básicas era realmente comer, beber, dormir, urinar, necessidade básica. Mas a questão da autoatualização, dos contatos sociais, de se identificar como ser humano, como um ser amado, um ser espiritual, um ser social, fazia parte deles. Outro aspecto que o Watson fala é a sensitividade a você mesma e aos outros. Não preciso explicar, o professor brilhantemente já falou disso. Outra coisa que é importante, instilar fé e esperança. E aqui eu quero fazer uma observação. Eu sou ubandista e eu aprendi que eu não devo chorar, porque o choro traz uma negativa vibe e não é bom. Então, nos momentos de medo, a minha opção de vida, de lidar, é a mesma quando eu tinha 7 anos de idade, que às vezes, depois da morte do meu avô, da minha avó, minha mãe dizia, vai lá no quarto e pega isso. Eu tinha um corredor imenso numa casa que eu morava no interior do Espírito Santo, e eu ia cantando música de igreja. Hoje, quando a coisa está ruim na rua em Toronto,
Eu canto os pontos de Umbanda porque eu acredito em Deus, em Oxalá, nas coisas positivas, né? Então, a fé, a esperança é algo que, às vezes, alguém que morre, o que eu vou dizer para alguém que morre? Eu vou dizer o quê para o familiar? Eu não tenho nada para te dizer, mas se você me permitir, eu gostaria de fazer uma prece contigo. E esse é o momento que eu posso de conexão espiritual com o outro. Se liga na outra dimensão do fator que ela fala, que a gente, enquanto enfermagem, no processo de cuidar, a gente é baseado com um processo em que nós criamos um sistema de valores humanistas, mas também altruístas. A gente está aqui para ajudar e servir o outro. O professor também falou da importância de um ambiente ao nosso redor, que é um ambiente que nos suporta e que nos protege. Né? Que pode ser o que ele disse, pode ser a necessidade, a liberdade, a vontade de abrir a janela, olhar, graças a Deus, o Brasil tem essa vantagem, abrir a janela, olhar para o sol, fechar os olhos e agradecer, eu estou viva, eu estou inteira, eu estou bem. Outra coisa que também já foi comentado hoje, que ela diz que é um fator importante no processo de cuidar do outro, né? Pacientes, pode ser familiar, colegas, enfim, é criar soluções para os seus problemas de maneira criativa. O professor disse, se eu resolvo bem, se eu não resolver, eu vou sofrer por quê? Né? Isso é uma atitude, não é uma atitude de negação, é uma atitude saudável. E hoje, todo mundo que trabalha com estresse diz, qual é a maneira mais saudável de prevenir o estresse? É simples, apenas aprender a dizer não. Mamãe, dá para a senhora fazer isso aqui para mim hoje? Dá para a senhora lavar a louça? Não, lava você. Mãe, dá para a senhora lavar minha roupa na máquina? Não, lava você. Então, o não é uma forma de demonstrar para o outro, tem limite na nossa relação. O amor que eu tenho por ti é infinito. A minha paciência, a minha devoção por você, ela é limitada. E, finalmente, ela fala da necessidade de criarmos relacionamentos de ajuda, confiança e cuidado. Aí, eu vou tentar apenas responder a pergunta. Como é que eu cuido de mim nesse momento? Eu tenho 62 anos de idade, algumas condições crônicas importantes que me impedem de ir ao campo de trabalho, tá? Então, eu tenho uma maneira, a única maneira que eu tenho familiares que moram no Brasil, a minha família no Canadá sou eu e meu filho. Eu sou a única pessoa da minha família inteira que mora fora do Brasil. Então, eu tenho dezenas de pessoas preocupadas comigo e meu filho. Eu e meu filho preocupadas com centenas de pessoas da família e com centenas de amigos, centenas de colegas, centenas de ex-alunos, centenas de pessoas que eu vejo morrer. E eu só tenho uma coisa para fazer publicamente. A única coisa pública que eu posso fazer é estar em contato com essas pessoas e oferecer o meu cuidado, o meu caring, em coisas simples como o WhatsApp. Eu tenho contato com todos os ex-alunos do Canadá que estão na frente de batalha, trabalhando, e periodicamente eu mando mensagem, entro em contato comigo como estão as coisas, eles ligam e conversam, mandam fotos deles todos paramentados, eu estou bem, não se preocupa, eu estou protegida, ok? Eu estou no Facebook compartilhando informações, compartilhando preces, chorando com colegas de enfermagem morrendo, chorando com colegas, agentes comunitários de saúde morrendo. A única maneira de cuidar do outro e cuidar de mim é estar conectada com essas pessoas, tentando cuidar do bem-estar do outro e me protegendo, porque eu acho que eu não teria condição de sobreviver a essa crise e a minha própria consciência se eu, enquanto enfermeira, não pudesse dar esse tipo de cuidado emocional, espiritual, fenomenológico às pessoas, já que eu não posso dar o cuidado físico. E, enquanto cidadã, eu não pudesse estar me conectando com os outros imigrantes que estão aqui. Então, eu tenho colegas, amigos no meu Facebook que estão em países que não estão... Na verdade, eu faço parte do grupo que está melhor
em termos de estrutura política, social, administrativa, nós estamos bem. Mas ainda tem, a gente anda em Toronto, a rua está praticamente vazia, muito complicado. Mas eu tenho amigos de colega de trabalho que estão em vários países do continente africano. Na França, no Haiti, na Argentina, no Uruguai. Pessoas que estão vivendo com o Covid, a pandemia, a catástrofe de diferentes perspectivas. Então, para finalizar, eu não sei se eu trouxe alguma resposta, porque a gente tem 121 pessoas conectadas, mas eu queria reforçar uma coisa para vocês. Não abandonem as pessoas que vocês acham que devem estar sozinhas. E eu quero também agora falar de um outro grupo de pessoas, para finalizar, que estão abandonadas sem fazer publicidade das minhas ações pessoais. Eu fico muito preocupada com as pessoas que moram nas 720 favelas na cidade do Rio de Janeiro. E quem mora em grande cidade, nós já tivemos pessoas que a gente pode chamar de ex-secretária, ex-babá, ex-faxineira, ex, que essas pessoas não conseguiram ir se inscrever na Caixa Econômica Federal e conseguir esse mínimo de dinheiro. Essas pessoas não têm comida. Essas pessoas, por exemplo, estão na favela, sediadas, sem ter o direito de sair, inicialmente para sair para fazer as compras. Agora estão obrigadas a saírem porque não tem mais risco de vidas. Eles sabem que estão morrendo. E essas pessoas precisam de ajuda financeira. Se cada um de nós puder ajudar um pouco essas pessoas que estão passando com sérias dificuldades financeiras, porque se nós pararmos para pensar, a grande maioria do nosso grupo de 119 pessoas, todas nós temos fonte de renda garantida. É impossível ter paz espiritual enquanto enfermeiro, sabendo que pessoas estão passando necessidades, estão na rua trabalhando, expondo, gerando serviços para nos servir. Então, eu acho que o espírito de solidariedade social, a percepção da inclusão social, do cuidado espiritual, enquanto enfermeiros, a gente tem que colocar em prática, porque eu espero que nos próximos 100 anos a gente tenha deixado uma história de uma enfermagem diferente a nível global. E eu sempre digo dos colegas aqui, eu nunca vi um paradoxo maior do que o ano da enfermagem mundial, e nós estamos sofrendo tanto, chorando tanto, numa enfermagem que era para ser um ano de glória e de alegrias. Então, eu gostaria que a gente pudesse, alunos, professores, funcionários administrativos da escola, que pudéssemos criar uma comunidade de enfermagem diferenciada e que daqui a 100 anos alguém pudesse contar, gente, a enfermagem do século XXI fez a diferença experimentando uma pandemia. Era só isso que eu queria falar e eu fico aberta a alguma pergunta, caso alguém queira perguntar ou discutir algo comigo. Obrigada pela atenção. Bom, eu agradeço a professora Margarete, e os assuntos vão se complementando, né, de alguma forma. Então, a saúde mental positiva, essa dimensão do cuidar de si, cuidar do outro, né, então, como eu cuido de mim também como enfermeiro, e olhando também para essas questões que envolvem as teorias do cuidado, e essas diferentes dimensões que a gente precisa considerar quando se fala da saúde mental, né, nos tempos de pandemia, para nós darmos continuidade, né, aos nossos trabalhos aqui. Eu tenho uma apresentação, mas ela é bem mais breve, né, ela é bem curtinha mesmo, e eu gostaria de convidar os nossos participantes, né, que estão aqui nos acompanhando, aí pensando já nas suas questões, que gostariam de fazer aos nossos convidados, especialmente. Como eu sou da casa, eu vou fazer uma fala bem mais breve, para que nós possamos, né, aproveitar mais esse período com os nossos convidados, mas vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês. Eu espero que consigam acompanhar. Vocês conseguem ver a apresentação? Ainda não. Ainda não, peraí.
Temos um pequeno delay. Vamos ver. Agora, é possível acompanhar? Sim, agora sim. Ah, que bom. Bom, então, na verdade, eu vou fazer uma fala bem breve para vocês, né? Eu escolhi esse tema, trabalhar com esse aspecto específico, que combina, de alguma forma, as falas anteriores, porque aqui vamos falar um pouquinho sobre as relações, e pensando em um isolamento sem tanta experiência de solidão, né? Então, como que a gente pode cuidar de nós, olhando também para essa questão de um isolamento com uma experiência mais amena em termos de solidão. Esse é um aspecto bastante importante, porque todos nós estamos vivenciando um momento único, né, nas nossas vidas, um momento sem precedentes, e enfrentar o desconhecido, enquanto ser humano, né, enquanto pessoas que temos as nossas limitações, a nossa história, implica em ter uma experiência muito mais saudável do ponto de vista da saúde mental, quando a gente está diante desse desconhecido, com pessoas de confiança, com pessoas que são significativas para nós e que nos dão um apoio, né? Então, quando esse webinar foi pensado, né, nós também tínhamos essa intenção de trabalhar com os diferentes participantes, mas olhando também para o público da nossa escola, né? E diante de tudo isso, como nós podemos fortalecer as nossas relações de apoio, né? Isso também é uma questão muito importante para conversarmos aqui. E por que falar de solidão, né? A solidão, apesar de parecer um termo bastante, né, assim, esquecido no nosso dia a dia, né, ela é um dos preditores mais importantes de problemas psicológicos e físicos. Vários estudos apontam a longevidade, né, associada a menor índice de solidão, então a uma maior satisfação com as nossas relações interpessoais. Além disso, quando a gente trabalha a redução da solidão, nós também estamos reduzindo o pertencimento frustrado e, consequentemente, trabalhando inclusive a prevenção do suicídio, que é, na verdade, né, o meu tema principal enquanto pesquisadora. E com isso também nós temos, quando reduzimos a solidão, nós temos efeitos tanto individuais como coletivos. Então a gente consegue promover a própria saúde mental e a saúde mental do outro, quando nós investimos de uma maneira saudável nas nossas relações interpessoais. E aí, eu não vou ser muito teórica, né? Não vou falar muito sobre muitas coisas aqui, mas eu queria trazer para vocês, assim, que existem várias definições do que é solidão, né? E várias dimensões diferentes, né? Dimensão não é só a quantidade de contatos que temos, ou a nossa rede de suporte por si só, mas também a satisfação que nós temos, né, com essa rede de suporte. E aí eu trouxe aqui até para a gente brincar um pouco, né, temos muitos memes na internet hoje em dia que comparam expectativa e realidade, né, então eu não quis pegar nada de uma outra fonte, sem uma autorização, mas trouxe aqui a minha cachorra, né, a Fridinha. Quem me conhece talvez já tenha visto alguma foto dela em algum lugar. E aí, na verdade, as duas fotos são delas, né? E eu trouxe propositalmente até para a gente pensar que muitas vezes a nossa solidão está ligada a esse desencontro entre expectativa e realidade, também por conta do nosso olhar sobre as nossas relações naquele momento, né? Talvez a pessoa seja a mesma, talvez o nosso círculo de apoio ali, né? A nossa rede de apoio, na verdade, seja a mesma, mas nós temos momentos de maior fragilidade e de maior desencontro entre essas expectativas e a maneira como nós enxergamos ali a realidade, pelo menos, né? Que também passa pela nossa subjetividade. E olhando para isso, eu queria trazer para vocês também para a gente refletir junto, né, sobre o que não é solidão. Então, quando pensamos em proximidade,
o que é proximidade para nós, né? Será que a proximidade é apenas a presença física de outras pessoas, né? Será que a proximidade também não pode ter a ver com essas conexões, com o apoio, né? E a própria ausência da solidão ou menor solidão tem muita relação com esse pertencimento, com a satisfação e até mesmo com a solitude, que é algo bem diferente da solidão, né? Que está mais ligada a uma ausência de um desconforto muito grande em estar sozinho em alguns momentos, né? Um desfrutar da própria companhia, né? Muitas vezes as pessoas também relatam, né, desconforto, nós vemos também na literatura, algum desconforto relacionado a estar sozinho, fisicamente sozinho em algumas situações, e isso, na verdade, também tem uma relação com o desconforto de entrar em contato consigo mesmo, de afastar-se um pouquinho do barulho do nosso dia a dia, daquele movimento grande do nosso dia a dia, e ficar a sós consigo, né? Às vezes a gente não tá desafios, e a gente precisa se reinventar, né? Às vezes parece uma obrigação, mais uma vez eu tenho aqui que me reinventar, e às vezes até esse termo já está um pouquinho gasto no nosso dia a dia, mas não deixa de ser uma necessidade, né? Da gente reinventar maneiras de criar e fortalecer as nossas conexões, a nossa sensação de estar próximo. Eu trouxe até algumas imagens, né, que representam, né, são símbolos, não são as únicas manifestações que eu tive, e nem todas têm que ter essa presença do material, né, senão a gente volta para uma perspectiva também muito capitalista, assim, né, das situações, mas momentos, presenças, né, lembranças de pessoas que me fizeram bem nesses dias, né, então quis até partilhar um pouquinho isso com vocês. Mas é muito importante, talvez boa parte, né, eu só tenho 8 telas aqui para compartilhar com vocês, já estou quase no final, mas uma das questões muito importantes que eu gostaria que a gente refletisse junto é a pandemia e o impacto que ela tem sobre as nossas relações interpessoais e as tarefas ou reflexões, né, que podemos tirar a partir desse momento. Então, uma primeira imposição que nós temos é a restrição de formas de contato que são insubstituíveis, né? Nós sabemos que um abraço, né, o não verbal, a presença próxima de alguém, não é facilmente substituível, né? Em alguns momentos a gente até se irrita com essa exigência de ficar distante de pessoas das quais nós temos muita saudade, né, muita dificuldade de manter um distanciamento físico. E essa se torna, né, já vem uma outra questão aqui abaixo, essa se torna, inclusive, uma prova de carinho em alguns momentos, né? As pessoas que nós mais queremos proteger, as pessoas com as quais nós mais nos importamos no mundo, em muitas situações serão aquelas que a gente vai querer mais ainda ficar distante, né? E isso é muito novo, é muito doloroso, gera muita ambivalência. E se a gente não olha, não traz isso para a consciência, não trabalha com a gente e com o outro de uma forma calorosa, cuidadosa, carinhosa, mesmo que mantendo esse distanciamento, a gente tem mais dificuldade de lidar com essas frustrações que nós estamos vivendo, né? A verdade é que agora todos nós estamos vivendo uma espécie de luto coletivo, né? Não só luto pelas mortes que temos visto, né? Seja de pessoas próximas ou distantes, pessoas desconhecidas também, mas a frustração e o luto da vida que tínhamos e que foi interrompida, foi modificada de alguma forma, né? A liberdade que foi interrompida, como foi dito, né, anteriormente. Então, nós temos a necessidade de nos adaptar a essas novas formas de conexão, né, de demonstrar o que sentimos, o que gostaríamos de transmitir para outras pessoas agora. Temos essa imposição de novas regras sociais e as pessoas respondem a elas de uma forma bastante diferente. Então, em muitas situações também, a gente corre o risco até de ter grandes desentendimentos
com as pessoas com as quais nós mais nos preocupamos, né? Então, é muito importante também perceber, né? Não é uma disputa para provar quem está mais certo, mas na verdade a gente precisa também entender os diferentes pontos de vista e nos fazer entender dentro dessa realidade, né? Ainda mais que eu imagino que estou falando aqui com muitos profissionais de saúde, né? Ou estudantes da área, e nós temos muito essa ansiedade e essa vontade, né, de fazer com que as outras pessoas consigam respeitar as exigências que esse momento nos traz enquanto necessidades sanitárias mesmo, né? Esse também acaba sendo um momento de rever prioridades, e prioridades inclusive no que diz respeito às nossas relações interpessoais. É importante a gente também ter essa crítica de que temos as mídias sociais e nem sempre temos um posicionamento muito claro e muito crítico em relação a tudo isso, né? Tudo que elas envolvem, mas é muito importante essa atenção, né? Ao fato de que nós precisamos realmente priorizar nesse momento a qualidade das relações com as pessoas que realmente são significativas para nós. Nós não continuamos, não temos a possibilidade de manter o contato presencial com muitas pessoas, mas a necessidade dessa conexão mais profunda, mais assertiva, né, menos superficial, com pessoas que realmente são muito significativas para nós. Tem muitos estudos que falam, né, sobre essa satisfação com as relações interpessoais e que colocam também que, na verdade, o nosso círculo de amigos, ele é muito mais restrito do que o que nós temos no Facebook, ou no Instagram, ou em várias outras redes, né? E tipicamente bastante mais reduzido. Então, na verdade, se a gente puder contar, né, na palma nos nossos dedos aqui da mão, pessoas com as quais a gente efetivamente pode contar e sabe que pode contar, isso já está muito bom, né? Porque muitas vezes isso implica em priorizar, né? Priorizar essas relações que são mais relevantes para nós, né? E essas são as que nós mais precisamos fortalecer nesses momentos, né? Que é essas que vão realmente nos fazer sentir que estamos acompanhados nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, de tanto desconhecido e tanta incerteza, né? Uma outra questão é que, por um lado, dependemos muito das conexões do mundo virtual para estarmos em contato com outras pessoas. Por outro lado, a gente já sabe que também esse envolvimento e esse engajamento nas redes sociais, na internet como um todo, ele também tem os seus riscos. Então, eu já gostaria até de trabalhar aqui algumas dicas, né? Então, é importante que a gente tenha um envolvimento ativo e não meramente passivo, de ficar olhando muitas coisas na rede, sem efetivamente utilizar dessa possibilidade para interagir com alguém específico. Não é só aquilo que eu posto para todo mundo, mas a maneira como eu interajo com algumas pessoas em especial, né? A maneira como eu me conecto com elas. Isso tem um envolvimento com menor, né, uma associação com menor solidão, ao passo que um mero entrar e ficar muito tempo nas redes sociais, às vezes até potencializa a nossa experiência de solidão, porque às vezes a gente está só se comparando com os outros, ou está em relações muito superficiais, né? As mídias também têm um potencial de favorecer uma espécie de competição, né, entre as nossas vidas, quem tem a vida mais perfeita ali durante a quarentena, né? E a gente tem essas armadilhas, não é que nós postamos para isso, mas existe essa possibilidade de que, pelo fato de postarmos apenas uma parte do que é a nossa vida, isso criar um certo desentendimento, uma compreensão, uma comparação, que a gente olha para as redes e fala, nossa, todo mundo é mais feliz, é mais satisfeito, tem mais amigos verdadeiros, e aí a gente se sente mais sozinho ainda. Então, uma dica é esse envolvimento mais ativo, né, com pessoas específicas que são significativas para a gente, né? Uma outra questão importante é a gente pensar que na crise, né, nos momentos de crise, alguns dos nossos comportamentos ficam mais regredidos, às vezes a gente tem algumas necessidades mais específicas em termos de demonstrações de apoio, de carinho, de afirmações positivas a nosso respeito, mas as outras pessoas também.
Então, estar atento ao feedback do outro, às reações do outro, o que ele pode estar sentindo nesse momento, é algo muito positivo para fortalecer também as nossas conexões, né? Para que a gente também invista os esforços para manter os nossos laços, como o professor tinha dito no início, né? Não ficar só esperando que o outro faça isso. Um outro aspecto importante são os cuidados adicionais com a comunicação, né, e com as nossas habilidades sociais, lidar com essa negociação, com as discordâncias, com a possibilidade de uma má interpretação daquilo que queremos dizer em muitas situações. Por quê? Por mais que nós já temos, né, todos aqui experiência, né, em utilizar a internet de alguma forma, talvez essa experiência não tivesse a magnitude que tem agora. E a nossa comunicação virtual, ela gera muito mais ruído e muito mais possibilidade de incompreensão do que a comunicação ali no presencial, né? Então, quando a gente consegue trabalhar isso e tentar ser mais cuidadoso com a maneira como a gente se comunica, seja no ambiente de trabalho, né, ou em outros ambientes, isso é muito positivo também. Uma outra questão importante é que a gente também precisa estar atento, né, às possibilidades da gente olhar para tudo que tem sido exigido da gente e do outro de uma maneira mais carinhosa, de uma maneira mais compreensiva, com mais compaixão, que não é ficar com dó da gente ou do outro, mas de ter esse cuidado, de pensar, puxa, olha tudo que a gente está passando, a gente já tem grandes vitórias aí, né, para olhar, e não olhar só para a perda, para aquilo que a gente não conhece, né, não consegue nesse momento, ainda não dá conta, ou para as nossas falhas no que diz respeito a essas nossas relações. E aí, até deixando aqui um convite, né, uma espécie de tarefazinha aqui para vocês, eu queria já convidá-los a fazer isso, né, a conseguir olhar um pouco para si e para suas relações, e para aquilo que eu posso fazer e já estou fazendo, né? Um dos aspectos que impulsiona a nossa saúde mental e nos impulsiona para olhar para aquilo que conseguimos, né? Tem muita relação também com a saúde mental positiva por isso, né? Tá ligada a essa questão da autoeficácia, é olhar para aquilo que temos feito e temos feito bem. Então, talvez vocês consigam responder pelo menos alguns desses aspectos que estão aqui, né? Quem quiser fazer um print da tela, fotografar alguma coisa para responder ou para pensar depois, também pode pensar. Não tem que ser um checklist de todo mundo responder tudo, né? Não estamos aqui comparando nem nada, mas reflexões, né? Então, será que durante essa pandemia, apesar de tudo, eu consegui em algum momento desfrutar da minha própria companhia? Se você conseguiu isso, muito bom, um pontinho a mais, né? E quando conseguir repetir, ótimo também, né? Será que eu tive algum insight sobre como evitar comparações ou superficialidade nas minhas relações? Será que eu consegui olhar para a rede social, ver a felicidade das outras pessoas e pensar que bom que elas estão felizes, mas todos nós temos os nossos momentos mais felizes e menos felizes, né? Com mais reconhecimento e menos reconhecimento, e tudo bem, né? Será que conseguimos também reconhecer quais são as pessoas com quem a gente pode contar? Né? Se você tiver feito algum tipo de reflexão sobre isso e pensar em algumas formas de se reconectar, pode ser até alguma meta, né? Eu vou ligar mais para tal pessoa, vou estar mais em contato com alguma pessoa, isso já é muito bom. Ou se você já fez isso em algum momento, parabéns, né? Uma experiência nova que talvez vocês podem ter vivido nessa quarentena em relação a essa questão das interações interpessoais, né, ou desse estar bem consigo e com o outro. Algo que tenham aprendido, algo que fez bem, alguma ajuda que tenha dado para alguém, e até mesmo separar isso, né, daquilo que a gente controla e aquilo que a gente não controla. Esse também é um aspecto muito importante quando a gente pensa nas nossas relações, né, que às vezes ficam, a gente é pego também em algumas armadilhas que prejudicam a qualidade das nossas relações e a nossa satisfação e, consequentemente, tem essa implicação na solidão, tanto para a gente quanto para o outro, quando a gente não percebe claramente essas dinâmicas que estão envolvidas nessa relação com o outro, né? Então, era só mais esse convite também
que eu queria deixar aqui para vocês. Como eu disse, a minha fala seria mais curta, porque o meu momento aqui é principalmente como moderadora, né, nesse nosso momento aqui. E agora é o momento esperado aqui, né, das nossas questões. E eu vou dando uma olhadinha aqui no chat para conseguir transmitir as questões de vocês, mas eu espero que vocês também possam se colocar, né, quem quiser e preferencialmente, por meio do áudio, né? Então, se vocês conseguirem fazer isso, a gente poderia iniciar por quem quiser falar aqui pelo áudio, e depois eu dou uma checada aqui, vou checando aqui no nosso chat, para a gente responder na medida do possível as questões que forem colocadas, tá? Kelly, eu queria falar assim um pouquinho. Primeiro eu queria agradecer, né? Foi assim muito bom ouvi-los, né? E refletir a cada ponto aqui que foi trazido para a gente, né? A questão da saúde mental positiva, da questão da gente olhar as dificuldades sempre por dois lados, eu acho que isso é extremamente importante, porque é muito mais fácil a gente olhar o lado negativo do que olhar o lado positivo. Isso é uma questão, acho que, das pessoas envolvidas em um movimento, né? Eu tenho tantas aulas para assistir, eu tenho tanto trabalho para fazer, não tenho tempo nem de pensar qual é a minha forma de enfrentar isso, o que pode ser a minha válvula de escape para eu ter uma energia aí renovada, né? Então, eu fiquei pensando muito isso diante das falas, né? A Kelly colocando também esse contraponto e a professora Margarete dando aí as estratégias possíveis, né, desse enfrentamento. Eu acho que essa questão da gente olhar e sempre tudo tem uma saída, mas depende da gente, né? Então, essa questão de buscar no outro, né, um conforto, ou também de dar para o outro esse conforto, ele fica muito mais difícil quando a gente está à distância, né? As relações, elas começam a ser estremecidas quando a gente não tem esse convívio mais pessoal, de olhar olho no olho, né? De tocar, de sentir a pessoa perto, né? E eu tenho visto que mesmo que a gente esteja se vendo, escutando, falando, a comunicação ela é muito difícil, ela se torna muito difícil. E às vezes não é de uma... Eu vejo pelas reuniões, inúmeras reuniões que eu tenho feito, né? Kelly participa, Rodrigo também, todo mundo aí da escola. Então, nesse enfrentamento de solicitações, demandas para tudo quanto é lado, a gente acaba fazendo reuniões com grupos diferentes no mesmo dia e a gente percebe, né, como é que as pessoas lidam, às vezes, para o mesmo assunto, como é que as pessoas lidam de forma diferente a essa resposta, né, que a gente, às vezes, precisa para determinado aspecto. E a gente tem uma outra questão, que é o fazer diferente. Quando a professora fala, né, a nossa vida não vai ser a mesma, né, e ela não, a partir do momento que nós somos abstraídos, né, daquele nosso mundo, e ele não vai ser não vai ser o mesmo de forma nenhuma, e nós temos que fazer novamente o planejamento do que a gente, aonde a gente quer, que meta é essa, aonde que eu quero chegar e com quem que eu quero chegar. Então, isso às vezes, quando a pessoa tem essa questão da solidão, das dificuldades, ela se torna uma carga muito forte, né? Então, aí, olhar para essas estratégias que vocês colocaram, né? Eu acho que é muito importante, né? Então, aqui a gente tem muitos alunos, né? A gente sabe que o aluno hoje, o estudante na universidade, ele tem um enfrentamento, assim, de uma carga muito pesada, né? Ou porque a Margarete coloca, olha, eu estou aqui sozinha com meu filho, eu tenho essa questão, né, desse isolamento, vamos pensar assim. E a gente percebe que isso acontece muito próximo com
com os nossos estudantes também, que deixam suas casas, o seu modo de viver, o seu modo de enfrentar problemas que acabam sendo eles com eles mesmos, e a dificuldade que é no começo para fazer as relações. Então, assim, e a gente percebe que a hora que você tem uma pandemia como essa, tudo fica muito mais difícil, né? Só que as pessoas ficam muito mais isoladas. Então, assim, foi a minha expectativa, né, quando pedi para a Kelly fazer esse webinar, eu acho que ela foi extremamente cumprida, eu agradeço imensamente a colocações de vocês, né? Eu sei que não é fácil, não será fácil, mas é possível, né? Eu acho que a gente tem que acreditar nisso, que a gente tem estrutura e a gente tem que também se apegar ao outro, né? Se doar ao outro, mas também se apegar ao outro, né? Então, eu agradeço imensamente, viu, professor João José Carlos, professora Margarete, professora Kelly, o Rodrigo que fez toda a questão logística aí do evento e também os outros que nos ajudaram, Marcelo, eu agradeço, tá? Bom, eu serei breve aqui também para comentar um pouco do que temos aqui no nosso chat. Algumas pessoas justificaram, né, quiseram pontuar aqui a necessidade de se ausentar por conta do horário, mas temos vários elogios aqui aos palestrantes, alguns comentários, né, relacionados a essa importância. Gostei quando disse colocar o carinho nas atividades da vida, né, tem os parabéns à nossa escola pela promoção do evento, né, e o agradecimento também aos palestrantes, consideraram, né, que foi excelente essa mesa, né, com os conhecimentos que foram abordados, e é importante de profissionais de saúde reconhecer que também tem as suas vulnerabilidades e necessitam de cuidados, mais alguns elogios e agradecimentos, né, alguns agradecimentos ao professor José Carlos também, e, bom, parabenizando os eventos, o evento, né, o excelente encontro. Eu acredito que a questão era essa, né, mais do que fazer desse momento um momento muito teórico, né, ou muito voltado para o conhecimento na área, a gente queria trabalhar também essa literacia para a aplicação no próprio cuidado também, né? Então, muito bom que acredito que atingimos os objetivos aqui. Agradeço novamente e parabenizo a escola, né, na pessoa da nossa diretora, por criar esse momento aqui para nós, e mais algumas pessoas aqui parabenizando. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Eu imagino que pelo adiantado da hora, algumas pessoas também já tiveram que se ausentar, mas agradeço muito a todos por esse momento tão rico de aprendizado, que possamos cuidar da nossa saúde mental e dos que estão ao nosso redor, né? Muito obrigada. Kelly, eu queria só finalizar e agradecer o convite em nome da minha escola, da Daphne Cockrell School of Nursing, e eu estou feliz porque essa deve ser a última atividade que eu participo oficialmente no cargo de vice-diretora de assuntos internacionais, de pesquisa, criatividade. Eu acho que a gente fechou com uma chave de ouro, já abrindo uma outra perspectiva do meu trabalho enquanto docente, professora associada dessa escola, com a colaboração científica com vocês, continuando, que eu já trabalho com Maria Helena há algum tempo na revista. Então, mais uma vez, um prazer enorme, uma honra de poder estar aqui dialogando com vocês todos, os colegas, e principalmente os colegas que tiveram que assistir a aula agora. Um abraço grande, muitíssimo obrigada mais uma vez, e um prazer de conhecer o professor José Carlos, um artista, quisera eu ter poder e fotografar. Eu fiquei imaginando que pessoa é essa que fotografa esse poço de baixo para cima, de cima para baixo, e eu tenho que ir lá visitar aquele poço que eu achei fantástico. Você vê que coisa maravilhosa, aquela escada em espiral. Foi um prazer, professor, conhecer o senhor, essa alma tão sensitiva, tão artística. Eu quisera poder ser assim, mas tem que ser um profissional de saúde mental para eu poder movimentar todos os lobos que o senhor tem no seu cérebro. Foi um prazer enorme lhe conhecer e até em breve. Muito obrigado.
Eu queria estamos a terminar, eu queria agradecer a oportunidade. Depois de ouvir a professora Margarete, não sei se era isso que era expectável que eu dissesse, mas, ou que comentasse, mas agradeço muito à professora Helena, à professora Kelly, a oportunidade. Eu tive a curiosidade de ir conhecer a professora Cláudia Mara a Tavares, precisamente porque eu sou dado um bocadinho a perspectiva sociopoética e nós em Portugal ainda seguimos muito modelo tradicional, muito quantitativo e, portanto, precisava de uma vertente mais qualitativa para me fazer bem à minha saúde mental e, portanto, foi nessa perspectiva. E acho que foi isso que a Kelly me desafiou, fazer um bocadinho aqui essa ponte e dizer um bocado esta perspectiva. Espero ter conseguido dar os parabéns aos alunos, porque não sei se é castigo, se é obrigação, se que é, mas estiveram presentes e assistiram e participaram, e isso é ótimo. E, portanto, se puder ser útil em mais alguma coisa, contem comigo, está bem? E obrigado. Eu só queria agradecer ao colega